tratamento do Nailton estava fazendo estava sendo feito de 14 em 14 dias, como foi a pedido da Priscila, do CAPES, né? Então, estava sendo feita a medicação, no início estava vindo a injeção do CAPES, depois passou no CAPES não ter a injeção, aí eles compravam a injeção e eu fazia a injeção de 14 em 14 dias. Só não era feita de 14 em 14 dias, às vezes na farmácia não tinha que pedir de fora, aí atrasava um pouco, mas era feita sim de 14 em 14 dias. O tratamento estava... O tratamento estava sendo feito sim, e isso tem prova que a menina que comprava as injeções, que acompanhava elas consulta, me acompanhava para fazer a injeção dele. E a mãe dele também, se ela quiser falar um pouco, ela pode falar que estava sendo feito, porque ela era presente todas as vezes. No dia que ocorreu o episódio? Olha, antes eu queria falar que eles foram avisados na segunda-feira do comportamento estranho do Nailton. Eles lá em João Pinheiro? O pessoal do CAPES. Eles foram comunicados porque eu liguei, e não foi só eu que liguei, mas pessoas da comunidade ligou falando para eles da situação. E então o Nailton estava assim um pouco descontrolado. E no dia que aconteceu, ele passou aqui em frente ao posto, eu chamei ele para tomar injeção, ele não levantou a cabeça hora nenhuma para olhar para mim, só falou que mais tarde ele tomaria injeção no caso, né? E pouco depois disso que ele falou para mim, aí já aconteceu, já não deu tempo. Porque essa injeção, na verdade, seria feita dia 1º, mas como no caso era dia 1º, era feriado, eles do CAPES me falaram que podia antecipar essa injeção para o dia 27, no caso, foi o dia que aconteceu, né? Na quinta-feira que aconteceu isso. Então, não tem, assim, eu acho que foi um pouco falta mesmo deles ajudar um pouquinho. Porque se eles tivessem me ajudado, se eles tivessem me ouvido, eu acho que podia ter evitado, sim. Na semana que ocorreu o fato, que foi na quinta, você manteve contato durante 3 dias seguidos com eles? Na segunda, na terça e na quarta. Qual era a resposta? Na quarta, até na verdade, na quarta-feira foi a assistente social que me ligou, dizendo para mim que viria aqui em Olhos d'Água para fazer uma visita, porque eu convidei ela para fazer uma visita à família, para ver a situação, como estava a família. Então ela falou para mim que viria depois do feriado, na quinta-feira, depois do feriado, no caso ontem. E aí o que aconteceu? Não deu tempo. Então em nenhum momento ele deixou de ser medicado? Não, porque eu tenho prova disso. Isso aí é uma coisa que eles estão falando que estava sem medicação, não estava em hipótese nenhuma, porque eu que faço as injeções e eu tenho muito cuidado com os pacientes daqui, porque eu trabalho aqui já vai para 14 anos, eu nunca deixei de atender um paciente aqui. Falei, então eu acho muito estranho e ruim, porque eles jogaram em cima das minhas costas, porque eu acho que podia, não precisava disso, porque se eles tivessem me ouvido não tinha acontecido isso, porque a medicação dele estava sendo feita assim. Você notou, o medicamento estava surtindo efeito? Ultimamente não. Justamente por isso que eu liguei para as meninas e falei que o medicamento não estava fazendo efeito, porque ainda não estava na data dele tomar a injeção e ia estar do jeito que estava. Aqui em Olhos d'Água, além deste caso, você acredita que existam outros casos que precisam de mais atenção? Tem pessoas aqui, tem outras pessoas que fazem tratamento no CAPES também. Então eu queria pedir assim ao pessoal do CAPES que ao invés deles, como diz, falar que o medicamento não está sendo feito, que eles venham, façam uma visita para ver onde é que está, quem precisa realmente, quem não precisa, porque eu acho que quem precisa, muitas pessoas aqui precisam desse atendimento, e se é lá que tem esse atendimento, que tem esse tratamento, eu devia estar dando apoio. O que a senhora quer falar para os vereadores? O que a senhora quer pedir para eles? O que eu peço para os vereadores como disse, que me ajudem, porque aqui em Olhos d'Água a gente faz as coisas aqui. No caso, eu mesma estou fazendo fiz esse acompanhamento na Nailton, fazendo as injeções e tudo. Então a gente faz e depois a gente ouve umas coisas assim que a gente não queria ouvir.
porque eu acho que, igual aqui em Olhos d'Água, precisava de um apoio maior. Precisava de policiamento no caso, que a gente não tem polícia aqui. Igual você mesmo pode ver que até o posto de saúde está no prédio da polícia. Então a gente não tem um posto para colocar o posto de saúde, está aqui. Mas a gente precisava muito que viesse o policiamento de volta para cá. Porque é uma coisa que se tivesse policiamento aqui no caso, às vezes a gente poderia ter evitado isso, porque se eu tivesse chamado um policial, se estivesse aqui encostado, chamava ele aqui fazendo a injeção, talvez teria resolvido até levar ele para o CAPS. Mas... Se chegar alguém neste momento aqui precisando urgentemente de ser levado para João Pinheiro, hoje, com certeza eu chamaria a polícia. Porque do jeito que está aqui, como diz, eu arrisquei a minha vida com o Nailton durante o tempo que eu fiz nele a injeção, porque ele poderia ter surtado e ter feito comigo o que ele fez com o pai. Você tinha medo? Tinha. Eu toda a vida tinha medo. Às vezes eu estava fazendo a injeção e pensando, se ele surtar aqui, ele me mata. Você, depois do ocorrido, acha que poderia ter evitado? Como assim? Você acha que poderia ter evitado isso? Esse assassinato, no caso? É. Se tivesse, por exemplo, se o pessoal do CAPS tivesse me ouvido, poderia sim. Porque se eles tivessem me ouvido, igual no dia que eu liguei, na segunda, na terça, na quarta, conversei com a assistente social, eles poderiam ter mandado o carro ou ter pedido a polícia para vir, para levar ele, no caso, para tomar medicação, se ele não quisesse tomar comigo aqui. Mas comigo aqui, se a polícia estivesse junto, com certeza teria tomado. Só para finalizar, eu queria só que você mostrasse a vacina, que você ainda tem ela aí. Tem. Pode ser em pé mesmo, mostra aí pra mim. Olha aqui. Esse aqui é a autorização da enfermeira Priscila, me autorizando a fazer nele a injeção. Essa aqui é a injeção Piportil L4, 100 mg, que não estava sendo encontrada no CAPS. Essa injeção estava sendo comprada por eles, pela família. Então essa injeção que a senhora deveria ter aplicado no dia foi comprada pela própria família? Pela família. Tem quanto tempo que o poder público, o CAPS, não manda esse medicamento? Olha, eu não sei bem, porque a gente não guarda muito, não tem essa coisa assim da gente escrever, né, as datas assim, por exemplo, de qual a data que a gente começou a fazer injeção comprada ou não. Mas essa já tem um tempinho já que eles estão comprando essa injeção.